Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den, da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye nå. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. No vídeo mostrado anteriormente foi abordado o assunto que vamos discutir hoje, que é a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. A crise econômica que assolou o Brasil em 2015 e 2016 aumentou o desemprego entre as mulheres na região metropolitana de Porto Alegre. Uma pesquisa produzida pela Fundação de Economia e Estatística foi apresentado um dado preocupante. Esse cenário interrompeu o processo de redução da desigualdade entre mulheres e homens no âmbito laboral que vinha sendo registrado desde os anos 2000. A taxa de desemprego total dos representantes do sexo feminino aumentou pelo terceiro ano consecutivo, passando de 11,2% em 2016 para 12,4% da população economicamente ativa, PEA, em 2017. Neste período, elas voltaram a ser maioria, 50,4%, no total de desempregados. Para os homens, o índice se manteve estável, em 10,2%. A taxa de desemprego total aumentou de 10,7% em 2016 para 11,2% da população economicamente ativa em 2017. A pesquisa aponta que de 11 posições do Brasil no ranking de países em comparação com o ano passado, fica em 90º lugar. Em relação à primeira edição da pesquisa em 2006, a queda foi de 23 posições. O retrocesso do Brasil o colocou em sua pior situação desde 2011. A baixa de participação política das mulheres e o principal elemento que motivou a queda, apesar de modestos avanços dos países no quesito de participação econômica. Apesar da piora na classificação, o relatório destaca que o Brasil resolveu suas diferenças de gênero na área de educação. O país mais bem colocado no índice geral foi a Islândia, que resolveu 88% da desigualdade de gênero e permanecendo no topo da lista há 9 anos. Anualmente, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, lança um relatório em que destrincha a desigualdade de emprego no mundo. Lançado na quarta-feira, o relatório mais recente traz um retrato de 2018 e afirma que as demandas enormemente desiguais que mulheres enfrentam em relação ao cuidado e responsabilidade de casa continuam a se manifestar como desigualdades no mercado de trabalho. A entrevista ao Nexo, Santo Milese, um dos porta-vozes da entidade, afirma que isso é um problema porque pesquisas com mulheres indicam que a desigualdade vem de obstáculos que elas enfrentam.
A maioria gostaria de ter emprego formal. Algumas quase gostariam de manter um trabalho relacionado à família, mas menos da metade está incluída no mercado de trabalho. Isso é um problema porque não é uma escolha deliberada. Mulheres tendem a ter uma responsabilidade maior em cuidar da família, o que inclui filhos e idosos, o que piora o seu nível de emprego. Consequentemente, isso aumenta sua própria vulnerabilidade na velhice, afirma Melisse, da OIT. O trabalho pior se reflete em sua aposentadoria. Elas também têm desvantagens mais tarde em suas vidas. Há uma taxa maior de idosas pobres do que de homens, diz a No porta-voz. mercado de trabalho, mede a proporção das pessoas com 15 anos ou mais que trabalham mesmo quando não estão momentaneamente empregadas. Globalmente, essa proporção tem caído tanto para os homens quanto mulheres, devido a fatores como a opção de mais pessoas por se dedicar aos estudos. A taxa tem caído mais rapidamente para os homens do que para as mulheres, fazendo com que a diferença de participação no mercado de trabalho das duas populações diminua. Ela ainda é, no entanto, gritante, e a Organização Internacional do Trabalho prevê que a diminuição da desigualdade estacione entre 2018 e 2021. 48,5% das mulheres com mais de 15 anos participam do mercado de trabalho, enquanto a taxa é de 75% para os homens. A variação foi de 79,7% para 75,7% entre o sexo masculino e de 50,1% para 54,6% entre o feminino. A formalização entre as mulheres passou de 51,3% para 57,9%, mas foi inferior ao observado entre os homens, de 50% para 59,2%. Essa taxa é a porcentagem da população ocupada em trabalhos formais. O maior índice das mulheres está em Florianópolis e o menor em Belém. Agora iremos mostrar alguns gráficos sobre o assunto, começando com participação no mercado de trabalho em 2018 em porcentagem. Norte da África, os homens foram 71,9% e as mulheres foram 21,9%. América Latina e Caribe, os homens foram 71,1% e mulheres foram 51,5%. Estados Árabes, os homens foram 72,2% e as mulheres foram 19,9%. Leste Europeu, os homens foram 67% e as mulheres foram 50,8%. Ásia Central e Ocidental, os homens foram 75,5% e as mulheres foram 45,1%. A maior diferença encontrada entre homens e mulheres foi no norte da África, que foi de 50%. Taxa de desemprego em 2018 em porcentagem. Países em desenvolvimento, homens 4,6% e mulheres 6,1%. Países emergentes, homens 5,2%, mulheres 6,1%. Países desenvolvidos, homens 5,3% e mulheres 5,6%. Esse gráfico representa a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Aqui representa no ano de 2016, as mulheres 20% e os homens apenas 15%. Com esse gráfico, podemos ver que a formalização das mulheres está acima da do homem, representando por 59% aproximadamente, e a do homem está um pouco abaixo dela, representando por 57%. Aqui mostra um gráfico de linhas que fala sobre o salário médio de admissão do primeiro trimestre de trabalho entre homens e mulheres, representado em reais. A diferença entre os salários foi de 6,86% desde o ano de 2003 até o ano de 2013. Essa diferença de salário acabou aumentando do ano de 2013 até o ano de 2015. Aumentou 15,64%. Depois do ano de 2015 e até atualmente, praticamente, os dados mostram que diminuiu um pouco para 14,38% a diferença entre os salários.